Mãe solteira envia mensagem chocante a Rico. Mas a revelação inesperada muda tudo. Marta, uma mulher de 32 anos, olhava fixamente para a tela do celular, os dedos tremendo ao digitar. Ela respirava fundo, tentando acalmar o coração que pulsava acelerado. E se ele não responder? E se ele ignorar? Pensamentos a atormentavam. Era uma noite como qualquer outra, mas a escuridão ao redor parecia engolir suas esperanças. As crianças, Ana e Rafael, dormiam tranquilamente, cercadas pelo cheiro doce da sobremesa que ela havia preparado. O doce aroma de cocada invadia cada canto da casa simples, enquanto o som do vento lá fora se misturava à inquietude interna de Marta. Ela se lembrava da vida dura que levava. Trabalho como atendente em um mercadinho na pequena cidade do Nordeste havia consumido seus dias e muitas vezes suas forças. A escassez de recursos tornava tudo mais difícil. Entre contas atrasadas e o desejo ardente de oferecer um futuro melhor para os filhos, Marta decidiu que era hora de ousar. Vou pedir ajuda a Lucas, pensou. O empresário milionário, conhecido por suas generosas doações, poderia ser a solução para a sua escassez. Mas havia algo mais. Algo que a atormentava há anos. Com um clique, a mensagem foi enviada. Lucas, eu preciso de você. Sou sua filha. Essa é a primeira vez que te falo isso. Assim que o enviar foi pressionado, um frio na barriga a envolveu. Ela não apenas fez um pedido de ajuda. Havia revelado um segredo que o destino guardou para um momento tão delicado. Quanto àquele, Lucas, o homem cuja fortuna era admirada por muitos, era na verdade seu pai biológico. Uma verdade dolorosa, mas que precisava vir à tona. Do outro lado da cidade, Lucas estava em seu escritório, cercado por luxo e prestígio. Ao ler a mensagem, o mundo à sua volta pareceu congelar. Como assim, filha? A curiosidade e medo se misturavam em seu peito. Ele tentava raciocinar, mas a realidade o sufocava. E sua esposa, uma mulher poderosa e controladora, começou a notar a mudança em seu comportamento. O olhar dela era como um raio que cortava a sala, repleto de desconfiança. O que ele esconderia? O que estaria por trás dessa mensagem? Uma tempestade de emoções estava prestes a eclodir. Enquanto isso, Marta olhava pela janela. A lua iluminando sua casa humilde. Os sussurros do passado vinham à tona. O abandono, a dor da rejeição. Mas naquele momento havia uma fagulha de esperança. O que aconteceria se Lucas realmente estivesse disposto a conhecê-la? O dilema se intensificava e o relógio parecia andar cada vez mais rápido. Na mente de Lucas, a confusão crescia. Ele pensava em sua família, na imagem que cuidadosamente construiu. E se isso tudo pudesse destruir a reputação que levara anos para construir? O dilema ficava mais intenso a cada minuto. E a vida de ambos começava a se entrelaçar de maneiras inesperadas. E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Marta manteve o olhar fixo na tela do celular. O coração acelerado. O frio na barriga parecia congelar seu corpo. E se Lucas não respondesse? A pergunta ecoava na sua mente. Mas ansiosamente ela continuou a esperar. Cada segundo parecia uma eternidade. Ela olhou para a janela. O céu estrelado parecia conspirar contra suas expectativas. Foi quando o celular vibrou e a mensagem de Lucas apareceu. Marta, isso é sério? Como assim eu sou seu pai? Um arrepio percorreu sua espinha. Ela se sentiu vulnerável e exposta. As lágrimas começavam a se formar em seus olhos. Sim, sou eu. Acho que você precisa saber a verdade. A resposta saiu rápida, mas cada palavra parecia pesadíssima. O que mais ela poderia contar? O que mais ele precisava saber? Enquanto isso, Lucas estava paralisado. Ele nunca imaginou que receberia uma mensagem como aquela. Seu mundo de riqueza e sucesso parecia prestes a desmoronar. Olhando ao redor, sua esposa, Raquel, o observava com uma expressão ameaçadora. O silêncio era ensurdecedor. O que está acontecendo, Lucas? Você está pálido? Perguntou ela, com uma voz cortante. Ele hesitou. É uma mensagem de uma mulher. Diz que é minha filha. Os olhos de Raquel se alargaram. Sua filha? Com quem, Lucas? Você está começando a me preocupar. Outra camada de desespero, concluiu. Eu preciso de ajuda, Lucas. Estou lutando para sustentar meus filhos. Marta esperou, mas o silêncio era terrível. Uma campainha aguda ressoou, quebrando o momento. Um abalo profundo percorreu seu corpo. Era a polícia. O que estaria acontecendo? Com alguma relutância, ela abriu a porta. A cena que se seguiu foi terrível. Uniformes branqueados. Notificação de uma tragédia. Senhora, precisamos que você nos acompanhe. É sobre o seu ex-marido. As palavras caíram como um peso seco sobre ela. Marta sentiu o corpo amolecer. Mas ele não está aqui. A resposta foi um olhar sério e um papel que mostrava um acidente. Não era uma notícia qualquer. Seu ex-marido estava envolvido em um crime cruel. O que isso significava para suas crianças? Para sua vida, que já era tão complicada? Ao mesmo tempo, no escritório de Lucas, os alarmes estavam disparando. Seu celular apitou novamente. Uma nova mensagem de Marta. O que você está escondendo, Lucas? A verdade está por trás de tudo isso. A conexão que antes parecia uma oportunidade, agora escorre pela areia. O que estava acontecendo? Qualquer esperança de um recomeço pairava na incerteza. Ele olhou para Raquel, a verdadeira questão surgindo. Os segredos da família são mais profundos do que se imaginava. Marta e Lucas estavam prestes a descobrir que a vida deles estava mais entrelaçada do que jamais poderiam imaginar. Ambos estavam à beira de uma revelação que poderia mudar tudo. Uma linhagem de mentiras e traições que poderiam virar.
tona a qualquer momento, e então a lâmpada da sala de estar de Marta começou a piscar, revelando pela última vez o que o futuro poderia reservar. A lâmpada da sala de estar de Marta começou a piscar, seu coração disparado, como se estivesse prestes a explodir. O que mais pode acontecer? Pensou, nervosa. Ela sentia que tudo estava prestes a desmoronar. O som da campainha ainda ecoava em sua mente. Mas a presença dos policiais ali a derrubou mais do que qualquer mensagem de texto. Era como se a vida tivesse sido arrancada dela em um instante. Os uniformes a observaram com olhares sérios. Senhora, precisamos que você nos acompanhe. Um deles disse, sua voz grave cortando a tensão no ar. Com a mão trêmula, Marta segurou. A porta aterrou no chão frio, incapaz de se mover. Mas por quê? O que aconteceu? Indagou. A voz ficou rouca. Uma sensação estranha de vento frio invadiu seu peito, antecipando algo devastador. Seu ex-marido estava envolvido em um acidente. Mas não é apenas isso. Precisamos que você saiba que ele está sob investigação por crime. As palavras caíram como bombas, explodindo em sua cabeça. Seu ex-marido, um homem que sempre esteve ausente, agora era um suspeito. O que isso significava para seus filhos? O que mais ele havia escondido? As lágrimas brotaram em seus olhos. Um turbilhão de emoções a invadiu. De repente, ela sentiu o celular vibrar novamente. Era Lucas. Marta, é uma situação muito complicada. Eu preciso entender tudo isso. Mas a mensagem dela não vinha da preocupação. Era a necessidade de estar ao lado dela. Uma mudança no giro da trama. No outro lado da cidade, Lucas sentou-se à beira do seu sofá, o brilho das luzes de cristal refletindo sua confusão. O que Raquel estaria pensando? Você não pode simplesmente ignorar uma situação como essa, Lucas! Ela sussurrou, seu olhar provocando desconforto. Nós temos uma vida a proteger! Ele sabia que sua estabilidade estava em jogo, com a possibilidade de tudo vir à tona. Marta decidiu que não poderia esperar mais. Lucas, pelo amor de Deus! Precisamos nos encontrar. Já não é só a minha vida em jogo. Minhas crianças! Uma pausa. Olhou para os policiais que aguardavam pacientemente por uma resposta. E se o passado que você nem sabe que teve se tornou uma prisão para nós? Lucas leu a mensagem e seu estômago se revirou. As palavras dela cavavam fundo em seu coração. Mas uma onda de medo lhe tomou. E se tudo acabasse mal? Ele não poderia deixar Raquel saber. Não poderia! E assim, ele decidiu responder de forma cautelosa. Marta, eu te encontro, mas precisamos fazer isso em segredo. No entanto, a tensão aumentava. A campainha tocava outra vez. Dessa vez, a expressão dos policiais mudou. Senhora, temos mais informações. Cada olhar pesado carregava notícias importantes, prenúncios de um destino ainda mais obscuro. Encontramos algo nas redes sociais do seu ex-marido que pode estar ligado a uma organização criminosa. Um frio na espinha. O que mais ela não sabia? Como era? Possível que a vida dela estivesse entrelaçada com tudo isso? O coração batia descompassado. Quem é você realmente, Lucas? O pensamento ecoou em sua mente. Marta não sabia que o homem que uma vez desejou em sua vida poderia ser a chave para uma teia muito mais sombria. Lucas também não. E enquanto todos esses segredos vêm à tona, alguém se apresenta no horizonte. Uma pessoa que poderia ganhar muito com tudo isso. Mas quem? Marta olhou pela janela e a lua iluminava não apenas a sua casa, mas também o abismo de incertezas que a cercavam.
A verdade sobre seus passados poderia ser devastadora. O que mais estavam escondendo? Cada detalhe se desenrolava lentamente, como um fio solto prestes a arrebentar. As respostas estavam mais próximas do que podiam imaginar. Mas o custo poderia ser um preço que nenhum deles estava preparado para pagar. E quando Marta olhou novamente para o celular, a tela piscou. Uma nova notificação. Mas a mensagem não era dela, era de Raquel. E suas palavras poderiam mudar tudo. Lucas, eu sei sobre Marta. O que você vai fazer? A pergunta penetrava o ar como uma lâmina afiada. A mensagem de Raquel mexeu com Lucas de um jeito que ele nunca imaginou. Eu sei sobre Marta. O que você vai fazer? O pânico se espalhou pelo corpo dele como um veneno. Ele nunca pensou que aquela situação pudesse sair do controle tão rapidamente. O tempo parecia ter parado. O que Raquel sabia? Ele forçou a si mesmo a respirar fundo. Mas o nó na garganta se tornava mais apertado. Não poderia contar a verdade, mas também não poderia esconder por muito tempo. Marta, no seu canto, mal estava sabendo do cataclismo que se desenrolava na vida de Lucas. Ela olhou para os policiais. Eles aguardavam impacientes. Então, qual é a próxima etapa? Perguntou, tentando manter a voz firme, embora o medo se esgueirasse por trás de suas palavras. Precisamos que você nos acompanhe para a delegacia. Sua vida e a dos seus filhos podem estar em risco. O coração dela disparou. Risco? De quê? Mas as palavras já tinham saído da boca dos policiais. Seu ex-marido tinha um histórico que pode envolver pessoas perigosas. Estávamos investigando um esquema de tráfico de drogas que, muito provavelmente, estava ligado a ele. Os olhos dela se arregalaram, a mente dela corria, as lembranças do passado, da vida que levou com ele. Um homem comum, ou pelo menos ela pensava isso. A cada minuto que passava, sua segurança parecia ruir. Não, isso não pode ser verdade. As mãos dela tremiam. Encarar o passado dela era difícil, mas agora tinha que encarar um futuro incerto e perigoso para os filhos. Lucas estava dividido, sentado na beirada do sofá, o celular nas mãos. A mensagem de Raquel ainda ecoando em sua mente. Como você sabe sobre Marta? Ele mal teve coragem de perguntar, mas a tensão crescia. Eu vi a troca de mensagens. Não estava fugindo do que poderia vir. A frieza na voz de Raquel fez seu coração gelar. O que ela poderia fazer? Ele tinha que agir rapidamente. Raquel, não vamos fazer nada precipitadamente, disse ele tentando ganhar tempo. Essa garota, ela pode ser um perigo. Uma expressão de raiva se formou no rosto dela. E você? Você acha que pode esconder isso de mim? Que pode ter uma filha e não contar? O mar de emoções estava à flor da pele. O que mais Lucas poderia esconder? A mente dele tornava-se um caos de medos e segredos. Enquanto isso, a tensão estava se acumulando quando Marta decidiu que não podia mais esperar. Lucas, isso é uma questão de vida ou morte, ela digitou rapidamente. Se você estiver envolvido em um crime, não pode simplesmente ignorar. Mas precisamos nos encontrar agora. Olhando pela janela, viu uma sombra. Passar! Seu coração parou, algo estava errado. Foi quando uma sirene cortou o silêncio da noite. Marta, temos que ir agora, disseram os policiais, interrompendo seus pensamentos. Eles pareciam mais alertas, quase acelerados. O que estava acontecendo? A tensão subia. Finalmente, Lucas decidiu que precisava ir até ela. Vamos resolver isso, disse a Raquel, já imaginando como poderia enfrentar Marta e a verdade.
Assim que saiu, as sirenes se aproximavam da casa de Marta. É agora, pensou. O celular vibrou novamente. Lucas, as coisas estão piorando. A polícia está aqui. O desespero nas palavras dela fazia o coração dele disparar. Mas então uma terceira mensagem chegou. Você não pode me deixar sozinho. Seu ex-marido está aqui. O chão pareceu desabar sob os pés de Lucas. As revelações se amontoavam como uma tempestade. Seu passado, sua vida, suas mentiras, tudo convergia nisso. O que ele realmente sabia sobre Marta? O que mais o seu ex-marido poderia ter feito? Então, bem quando Marta estava prestes a se mover para ver o que estava acontecendo, uma explosão ressoou do lado de fora. Vidros estouraram. Um grito cortou a noite. O pânico tomou conta. Marta! A voz da polícia trouxe um novo sentido de urgência. O que Lucas descobriria ao chegar e o impacto disso na vida de Marta e de suas crianças não poderia ser previsto. A tensão crescia a cada segundo, e enquanto o caos se desenrolava lá fora, as certezas se desintegravam. O passado não era o que parecia, e quem sabia o que mais poderia vir? À tona, a explosão ecoou pela rua, ensurdecedora. Marta estremeceu, e seu coração disparou. Os cães começaram a latir, e os policiais gritaram para ela se afastar da janela. Entre rápido! Um deles puxou-a para dentro, enquanto a adrenalina tomava conta de cada célula do corpo dela. O que foi isso? As palavras saíram num sussurro, enquanto as sirenes se aproximavam mais, ecoando um lamento agudo e assustador. No coração da confusão, o celular de Marta vibrou de novo. Marta! Você ainda está lá? O que está acontecendo? A mensagem era de Lucas, e seu som era um contraste ao caos externo. Ela respondeu rapidamente. Ouvimos uma explosão. Estou com a polícia. O pânico tomou conta dela. O que seria aquela situação? O que mais estava prestes a acontecer? Os policiais olhavam uns para os outros, e a tensão na sala se intensificava. Eles receberam um comunicado sobre um possível ataque à casa de Marta. O quê? Não achava que seu ex-marido estivesse envolvido em algo tão sinistro. Uma sombra percorreu sua mente, ligando todas as peças do quebra-cabeça. Enquanto isso, Lucas estava a caminho. O trânsito parecia um pesadelo. Cada semáforo parecia conspirar contra ele. Não, não, não! Pensou. Enquanto seu coração batia forte, pensamentos misturados giavam na cabeça. E a mensagem de Raquel ainda o incomodava. O que ela sabia? O silêncio da casa de Marta poderia ser mortal. Quando ele finalmente chegou, o cenário era aterrador. As luzes piscavam e as câmeras de TV estavam à espreita. Marta! Ele gritou, forçando-se a se mover através da multidão de repórteres e curiosos. Quando entrou na casa, o cheiro de pólvora e fumaça se misturava com o desespero. Os policiais estavam em alerta máximo. Marta, onde você está? Ela apareceu das sombras, seus olhos arregalados e o corpo tremendo. Lucas, o que está acontecendo? Meu ex-marido, ele estava envolvido em algo. A cada palavra, a realidade se tornava mais insuportável. E então, como uma bomba, a verdade caiu. Eles disseram que ele está ligado a uma organização criminosa.
A revelação fez Lucas hesitar. Seu estômago se revirou. Como ele pode ter se envolvido com isso? Pensou, lembrando-se de cada interação que tiveram. As risadas, os momentos bons. Tudo isso sutilmente se transformou em uma máscara de mentiras. Mas, antes que pudesse processar, um policial se aproximou. Senhores, temos notícias de que seu ex-marido pode ser mais do que um simples envolvido. Há informações de que ele não está só na investigação, mas é um dos líderes. As palavras cortaram Marta como uma faca. Não pode ser verdade! Ele estaria aqui se isso fosse verdade. Suas lágrimas eram prontas para escorregar por seu rosto. O peso das mentiras que levava parecia esmagá-la. Lucas observou cada nuance de dor que cruzava o rosto dela. Ele sabia que precisava ser forte, mas ele mesmo estava vulnerável. Então, enquanto a confusão ao redor deles parecia aumentar, uma figura conhecida surgiu do fundo da multidão. Era Raquel. A presença dela gelou o sangue de Lucas. O que ela estava fazendo ali? O que estava prestes a acontecer? A expressão nos olhos dela era de um misto de raiva e determinação. Lucas, temos que falar. Você não pode esconder mais nada. Sua voz cortava o ar. E Marta olhou para ela, confusa. O que você sabe sobre o seu ex-marido? Raquel não estava lá apenas como uma observadora. No fundo, ela sabia de algo muito mais perturbador. E então, antes que alguém pudesse interrompê-la, ela completou. Eu sou a razão desse ataque. Ele estava prestes a contar a verdade. Os olhos de Marta se arregalaram. Que verdade? O que você está dizendo? Aquela frase fez o chão sob seus pés tremer. Todo o seu mundo estava desmoronando em um instante. A revelação que ela nunca imaginou que ouviria. O passado, as mentiras, o que mais há? Unia a Lucas, a Raquel e seu ex-marido. Olhou entre as duas mulheres, seu coração batendo de maneira descontrolada. Isso não pode ser real, ele murmurou, sentindo a realidade escorregar por entre seus dedos como areia fina. O que mais estava envolvido nessa trama de segredos, traições e revelações? A conexão entre eles parecia uma teia tortuosa, onde cada gesto e cada palavra revelavam uma verdade mais dolorosa que a anterior. Marta descobria, pela primeira vez em sua vida, que seu passado e seu futuro estavam entrelaçados como as sombras de uma realidade que ela se recusava a aceitar. E no meio da cacofonia, enquanto tudo começava a se desmoronar, uma pergunta ficou pairando no ar. Quem realmente era o homem que tanto havia afetado suas vidas? A resposta poderia ser devastadora. Uma última sirene ecoou ao fundo, mas cada um deles sentia que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. A mensagem da Raquel cortou o ar como uma faca afiada. Marta ficou paralisada. Que verdade! A voz dela soou distante, como se as palavras estivessem ecoando em outra dimensão. Raquel avançou, desdenhando do medo estampado no rosto de Marta. A verdade que você não sabe sobre o seu ex-marido e sobre você mesma. Ouvindo as palavras, Marta sentiu um frio subir pela espinha. Do que você está falando? A neblina da confusão a envolveu e uma onda de desespero ameaçava engoli-la. Sua mente girava. O que mais poderia ser verdade? O que mais estava escondido? Lucas, aturdido, olhava para Raquel.
O que você quer dizer com isso? A voz dele estava pesada, uma tempestade de perguntas acumulando dentro de si. Raquel o ignorou e continuou, determinada. Seu ex-marido não era só um ladrão qualquer. Ele era parte de algo maior, uma organização criminosa. E você, Marta, você é uma peça fundamental nisso tudo. Marta balançou a cabeça, tentando afastar a bagunça de informações. Eu não sou parte de nada. Mantenho meus filhos. Eu só queria entender. Ela tentou falar mais alto, mas suas palavras se perderam em meio ao tumulto. Mas Raquel não a deixava. Você não sabe. Não sabe de onde você veio, nem quem é o seu verdadeiro pai. Aquelas palavras caíram sobre Marta como uma bomba. Meu verdadeiro pai? Quase não conseguiu pronunciar as palavras. A possibilidade de... Um segredo tão profundo começou a se formar na sua mente. Raquel, percebendo a confusão, prosseguiu. Seu pai, o homem que você pensava ser só um simples servidor público, na verdade, está ligado a tudo isso. Ele e seu ex-marido eram amigos, parceiros em crimes. Antes que outra pergunta pudesse escapar dos lábios de Marta, um barulho ensurdecedor irrompeu do lado de fora, seguido de gritos cortantes. O que foi isso? Pensou. A tensão no ar era palpável. Os policiais levaram Marta para um canto seguro, enquanto Lucas e Raquel se encaravam, pulsando de emoções incontroláveis. Estamos cercados, gritou um dos policiais, e a movimentação começou. A situação mudava rapidamente. A adrenalina disparou no corpo de Marta. O que mais poderia estar prestes a acontecer? Seu ex-marido e todo o seu passado estavam prestes a serem desenterrados. Foi quando uma figura pesada atravessou a porta. Um homem robusto, com um olhar que mostrava que ele não estava ali para brincar. Era Tomás, antigo parceiro de seu ex-marido. Ninguém esperava encontrá-lo ali, e os policiais imediatamente sacaram suas armas. Eu só quero conversar. Ele levantou as mãos em sinal de paz, mas a tensão era palpável. Fique onde está! Rosnou um policial, mas os olhos de Tomás estavam fixos em Marta. Você não faz ideia do que está prestes a descobrir, Marta. Você não só é filha de um criminoso, mas a chave para um império. O seu pai, ele ainda está vivo. E ele te quer de volta. A revelação girou em torno dela como um furacão, deixando-a sem fôlego. O choque reverberou na sala, enquanto Raquel olhava para ele, a expressão petrificada de incredulidade. Você está mentindo, ela disparou. Mas Marta sentia o chão se mover sob seus pés, questionando tudo o que acreditava saber sobre sua vida. O que mais estava escondido? A multidão começou a se agitar, e as sirenes soaram novamente ao fundo, aumentando a sensação de caos. Marta tentou se concentrar, mas a queda de suas certezas era demais. Não pode ser verdade, repetiu para si mesma com a mente em frangalhos. E enquanto o homem se aproximava, Lucas fez um passo à frente. O que você quer? Desafiou. Seus segredos acabaram. Se você tocar nela, o que mais Lucas poderia fazer? O conflito crescia e a vida deles dependia da verdade que agora se apresentava. Marta olhou para o homem, tremendo. Ele poderia ser a chave, não apenas para seu passado, mas para um futuro sombrio que não via chegando. E então, no silêncio que se seguiu, ela percebeu uma coisa. A única forma de escapar dessa situação era confrontar o que durante tanto tempo foi evitado. Mas seria ela forte o suficiente para lidar com as consequências? E no meio dessa tormenta de emoções, muitos segredos estavam prestes a serem revelados.
O que você realmente faria sabendo que sua vida estava entrelaçada com criminalidade, traições e revelações devastadoras? A cada segundo que passava, Marta sabia que a resposta estava mais próxima, mas o preço poderia ser alto demais. A mensagem da Raquel cortou o ar como uma faca afiada. Marta ficou paralisada. Que verdade? A voz dela soou distante, como se as palavras estivessem ecoando em outra dimensão. Raquel avançou, desdenhando o medo estampado no rosto de Marta. A verdade que você não sabe sobre o seu ex-marido e sobre você mesma. Ouvindo as palavras, Marta sentiu um frio subir pela espinha. Do que você está falando? A neblina da confusão a envolveu, e uma onda de desespero ameaçava engoli-la. Sua mente girava. O que mais poderia ser verdade? O que mais estava escondido? Lucas, aturdido, olhava para Raquel. O que você quer dizer com isso? A voz dele estava pesada, uma tempestade de perguntas acumulando dentro de si. Raquel o ignorou e continuou determinada. Seu ex-marido não era só um ladrão qualquer. Ele era parte de algo maior, uma organização criminosa. E você, Marta? Você é uma peça fundamental nisso tudo. Marta balançou a cabeça, tentando afastar a bagunça de informações. Eu não sou parte de nada. Mantenho meus filhos. Eu só queria entender. Ela tentou falar mais alto, mas suas palavras se perderam em meio ao tumulto. Mas Raquel não a deixava. Você não sabe. Não sabe de onde você veio. Nem quem é o seu verdadeiro pai. Aquelas palavras caíram sobre Marta como uma bomba. Meu verdadeiro pai? Quase não conseguiu pronunciar as palavras. A possibilidade de um segredo tão profundo começou a se formar na sua mente. Raquel, percebendo a confusão, prosseguiu. Seu pai, o homem que você pensava ser só um simples servidor público, na verdade, está ligado a tudo isso. Ele e seu ex-marido eram amigos, parceiros em crimes. Antes que outra pergunta pudesse escapar dos lábios de Marta, um barulho ensurdecedor irrompeu do lado de fora, seguido de gritos cortantes. O que foi isso? Pensou. A tensão no ar era palpável. Os policiais levaram Marta para um canto seguro, enquanto Lucas e Raquel se encaravam, pulsando de emoções incontroláveis. Estamos cercados! Gritou um dos policiais. E a movimentação começou. A situação mudava rapidamente. A adrenalina disparou no corpo de Marta. O que mais poderia estar prestes a acontecer? Seu ex-marido e todo o seu passado estavam prestes a serem desenterrados. Foi quando uma figura pesada atravessou a porta. Um homem robusto, com um olhar que mostrava que ele não estava ali para brincar. Era Tomás, um antigo parceiro de seu ex-marido. Ninguém esperava encontrá-lo ali, e os policiais imediatamente sacaram suas armas. Eu só quero conversar. Ele levantou as mãos em sinal de paz, mas a tensão era palpável. Fique onde está! Rosnou um policial. Mas os olhos de Tomás estavam fixos em Marta. Você não faz ideia do que está prestes a descobrir, Marta. Você não só é filha de um criminoso, mas a chave para um império. O seu pai, ele ainda está vivo. E ele te quer de volta. A revelação girou em torno dela como um furacão, deixando-a sem fôlego. O choque reverberou na sala, enquanto Raquel olhava para ele, a expressão petrificada de incredulidade. Você está mentindo, ela disparou. Mas Marta sentia o chão se mover sob seus pés, questionando tudo o que acreditava saber sobre sua vida.
O que mais estava escondido? A multidão começou a se agitar e as sirenes soaram novamente ao fundo, aumentando a sensação de caos. Marta tentou se concentrar, mas a queda de suas certezas era demais. Não pode ser verdade, repetiu para si mesma, com a mente em frangalhos. Lucas estava dividido, sentado na beirada do sofá, o celular nas mãos, a mensagem de Raquel ainda ecoando em sua mente. Como você sabe sobre Marta? Ele mal teve coragem de perguntar, mas a tensão crescia. Eu vi a troca de mensagens. Não estava fugindo do que poderia vir. A frieza na voz de Raquel fez seu coração gelar. O que ela poderia fazer? Ele tinha de agir rapidamente. Então, enquanto o homem se aproximava, Lucas fez um passo à frente. O que você quer? Desafiou. Seus segredos acabaram. Se você tocar nela, eu... O que mais Lucas poderia fazer? O conflito crescia e a vida deles dependia da verdade que agora se apresentava. Marta olhou para o homem, tremendo. Ele poderia ser a chave, não apenas para seu passado, mas para um futuro sombrio que não via chegando. E então, no silêncio que se seguiu, ela percebeu uma coisa. A única forma de escapar dessa situação era confrontar o que durante tanto tempo foi evitado. Mas seria ela forte o suficiente para lidar com as consequências? Foi quando tudo mudou. Um tiro ressoou como um trovão e Marta sentiu o impacto gelado. Um grito ecoou pela sala. Ela, a mulher que sempre teve certeza de ser uma aliada, estava lá, disparando a arma com um olhar enlouquecido. O rosto de Marta ficou pálido e, num piscar de olhos, a verdade se tornou um mistério sombrio. Ela, por que você fez isso? As palavras ficaram presas na garganta. A certeza que tinham de estarem juntos estava em frangalhos. As relações mudavam. O jogo estava apenas começando e todos estavam em risco. Os olhos de Lucas estavam inacreditavelmente fixos em Marta, transmitindo um misto de raiva e desespero. Então você sabia? Você trabalhou para tudo isso? Nesse momento, Marta entendeu que o que começou como uma busca por ajuda estava prestes a se transformar na maior batalha da sua vida. E com a verdade sobre seu pai, sobre quem ela realmente era, um peão em um jogo cheio de traições, tudo ficava mais sombrio. Agora, com ela na linha de frente e a vida de todos em risco, ela sabia que o verdadeiro terror estava apenas começando. O que mais ela não sabia? O que mais estava prestes a vir à tona? A mensagem da Raquel cortou o ar como uma faca afiada. Marta ficou paralisada. Que verdade! A voz dela soou distante, como se as palavras estivessem ecoando em outra dimensão. Raquel avançou, desdenhando do medo estampado no rosto de Marta. A verdade que você não sabe sobre o seu ex-marido e sobre você mesma. Ouvindo as palavras, Marta sentiu um frio subir pela espinha. Do que você está falando? A neblina da confusão a envolveu e uma onda de desespero ameaçava engoli-la. Sua mente girava. O que mais poderia ser verdade? O que mais estava escondido? Lucas, aturdido, olhava para Raquel. O que você quer dizer com isso? A voz dele estava pesada, uma tempestade de perguntas acumulando dentro de si. Raquel ignorou e continuou determinada. Seu ex-marido não era só um ladrão qualquer. Ele era parte de algo maior. Uma organização criminosa.
E você, Marta, você é uma peça fundamental nisso tudo. Marta balançou a cabeça, tentando afastar a bagunça de informações. Eu não sou parte de nada. Mantenho meus filhos. Eu só queria entender. Ela tentou falar mais alto, mas suas palavras se perderam em meio ao tumulto. Mas Raquel não a deixava. Você não sabe. Não sabe de onde você veio, nem quem é o seu verdadeiro pai. Aquelas palavras caíram sobre Marta como uma bomba. Quase não conseguiu pronunciar as palavras. A possibilidade de um segredo tão profundo começou a se formar na sua mente. Raquel, percebendo a confusão, prosseguiu. Seu pai, o homem que você pensava ser só um simples servidor público, na verdade está ligado a tudo isso. Ele e seu ex-marido eram amigos, parceiros em crimes. Antes que outra pergunta pudesse escapar dos lábios de Marta, um barulho ensurdecedor irrompeu do lado de fora, seguido de gritos cortantes. O que foi isso? Pensou. A tensão no ar era palpável. Os policiais levaram Marta para um canto seguro, enquanto Lucas e Raquel se encaravam, pulsando de emoções incontroláveis. "Estamos cercados!" gritou um dos policiais. E a movimentação começou. A situação mudava rapidamente. A adrenalina disparou no corpo de Marta. O que mais poderia estar prestes a acontecer? Seu ex-marido e todo o seu passado estavam prestes a serem desenterrados. Foi quando uma figura pesada atravessou a porta. Um homem robusto, com um olhar que mostrava que ele não estava ali para brincar. Era Tomás, um antigo parceiro de seu ex-marido. Ninguém esperava encontrá-lo ali, e os policiais imediatamente sacaram suas armas. "Eu só quero conversar." Ele levantou as mãos em sinal de paz, mas a tensão era palpável. "Prestes a descobrir, Marta, você não só é filha de um criminoso, mas a chave para o império. O seu pai, ele ainda está vivo, e ele te quer de volta." A revelação girou em torno dela como um furacão, deixando-a sem fôlego. O choque reverberou na sala enquanto Raquel olhava para ele, a expressão petrificada de incredulidade. "Você tá mentindo," ela disparou, mas Marta sentia o chão se mover sob seus pés, questionando tudo o que acreditava saber sobre sua vida. O que mais estava escondido? A multidão começou a se agitar, e as sirenes soaram novamente ao fundo, aumentando a sensação de caos. Marta tentou se concentrar, mas a queda de suas certezas era demais. "Não pode ser verdade," repetiu para si mesma, com a mente em frangalhos. Lucas estava dividido, sentado na beirada do sofá, o celular nas mãos, a mensagem de Raquel ainda ecoando em sua mente. "Como você sabe sobre Marta?" Ele mal teve coragem de perguntar, mas a tensão crescia. "Eu vi a troca de mensagens. Não estava fugindo do que poderia vir." A frieza na voz de Raquel fez seu coração gelar. O que ela poderia fazer? Ele tinha que agir rapidamente. Então, enquanto o homem se aproximava, Lucas fez um passo à frente. "O que você quer?" desafiou. "Seus segredos acabaram. Se você tocar nela, eu..." O que mais Lucas poderia fazer? O conflito crescia e a vida deles dependia da verdade que agora se apresentava. Marta olhou para o homem, tremendo. Ele poderia ser a chave, não apenas para seu passado, mas para um futuro sombrio que não via chegando. E então, no silêncio que se seguiu, pegou coragem. A única forma de escapar dessa situação era confrontar o que durante tanto tempo foi evitado. "Tomás", começou ela, a voz tremendo. "Se você conhece meu pai, se ele está vivo, me diga a verdade. O que mais você esconde?" Mas foi nesse momento que tudo mudou. Uma explosão ensurdecedora ocorreu. Não mais ao longe, mas exatamente na frente da casa, onde os policiais batendo na porta onde os mantiveram.
As paredes tremeram e um fogo irrompeu pelo ar. E pânico tomou conta da sala. Gritos misturados ao som do metal se estilhaçando encheram o lugar. Lucas puxou Marta para baixo. A gente precisa sair. Ele gritou enquanto o caos tomava forma. E no meio daquela destruição, uma sombra surgiu. Era ela, respirando rápido. Com um olhar que zombava, ela atirou e, ao invés de atingir Tomás, acertou Marta. Desculpe, querida, mas seu destino já estava selado. As palavras saíram como um veneno. O impacto a atingiu e a sala torceu em um turbilhão de confusões. Os policiais, sem saber quem eram os criminosos e quem eram as vítimas, começaram a disparar. Marta mal conseguia ficar de pé. Uma dor aguda percorreu sua barriga. Os olhos de Lucas eram de horror. Mata! Ele gritou, enquanto o mundo em volta deles desmoronava. O que estava acontecendo? O que mais estava prestes a ser revelado? A verdade se escondia em meio aos escombros, enquanto cada um deles lutava, não apenas pela sobrevivência, mas por um futuro que agora estava tão longe. E como um último golpe, a luz começou a piscar. O caos se tornava ensurdecedor. O que mais estava por vir? Que verdades seriam reveladas quando tudo estivesse em ruínas? No final, os laços que uniam suas vidas estavam prestes a ser cortados, e a única certeza que tinham era de que tudo acabara de mudar. A luz começou a piscar e o ar se encheu de gritos enquanto a explosão ecoava em sua mente. Marta mal conseguia acompanhar o que estava acontecendo. O impacto da bala a deixou atordoada. A dor pulsava, mas a adrenalina a mantinha em pé. O sorriso de ela, antes uma visão familiar, agora parecia uma máscara de... Demônios! Você me traiu? O olhar de Marta se encheu de lágrimas, seu corpo uma dor inquieto. Lucas a segurava, mas parecia tão perdido quanto ela. O espaço ao redor se tornava um caos, com policiais em alerta, gritos ao fundo, enquanto as sirenes soavam intensamente. Não é o que você está pensando, Marta! Ela gritou enquanto recuava, a arma ainda em uma das mãos. Você não sabe o que está em jogo! O desespero na voz dela parecia um eco no meio de tanto ruído. E o que está em jogo? Quem é você? Marta sentiu que o chão se movia sob seus pés. A cada palavra, mais pedaços da sua vida pareciam desmoronar. Com um movimento rápido, Tomás se lançou para... Frente! Chega! Precisamos sair daqui! Ele puxou ela, mas não antes que um outro tiro disparasse. Ninguém sabia de onde vinha. O tiro quebrou o silêncio momentaneamente e depois a confusão voltou a reinar. O pânico se espalhou. Marta, por instinto, foi atrás de Lucas. Vamos nos proteger, ordenou. Mas ele hesitou. O olhar dele vagava entre a dor e a raiva, como se estivesse lutando contra suas próprias memórias. Me diga a verdade, Lucas. Me diga que ela não é mais uma nova traição. Ela não podia mais aguentar. A revolta fervia dentro dela. O que mais eles estavam escondendo? A vida dela tinha se tornado uma colcha de retalhos de mentiras. Eu não escolhi Marta. Não sabia que ela estava envolvida com eles. A angústia na voz dele parecia sincera, mas a desconfiança havia se instalado. Enquanto falavam, um novo estrondo fez as paredes tremerem. A cena se tornara uma dança entre sobrevivência e desespero. Tomás se virou para Marta e Lucas. Precisamos nos esconder, agora! Mas antes que pudesse puxá-los,
um grupo de homens armados irrompeu pela porta. Com rostos inexpressivos, eles eram os responsáveis pela cena de caos. No meio da confusão, a realidade começou a se desdobrar. Marta sentiu uma conexão estranha com eles, como se algum instinto a estivesse alertando. Lucas, você realmente não sabe? A voz dela estava carregada de medo e uma ponta de esperança. Tudo isso é por conta do meu pai, não é? O olhar gélido de um dos homens se fixou nela. Você é mais importante do que imagina. Marta, e seu pai, ele sempre esteve um passo à frente de você. Estava orquestrando tudo isso. Aquilo bateu como martelo. As peças do quebra-cabeça começaram a se juntar. Lucas olhou atordoado. O que você quer dizer com isso? A incredulidade impregnava suas palavras. E Marta, que até então estava buscando respostas simples, agora se via no centro de uma trama muito mais complexa. Numa fração de segundo, um dos homens puxou uma máscara do rosto. Você está mais envolvida do que pensa. O que fizemos com teu ex-marido não foi apenas um acidente. Ele tinha algo que seu pai sempre quis. A fortaleza dele é a sua ligação com o passado. E você, Marta, é a chave. A revelação caiu como um raio. O passado, o verdadeiro passado dela, estava começando a se revelar. A vida que conhecia das memórias fugazes com seus filhos se entrelaçava em algo muito mais sombrio. E a ideia de que seu pai, aquele homem a quem sempre quis se conectar, era parte de um jogo engenhoso de traição e poder, a desestabilizava. E no meio de tudo isso, uma porta se fechou ao fundo. Era ela. Mas agora era a última coisa que Marta poderia suportar. Ela tinha uma expressão que deixava claro que sabia de algo que todos ali ignoravam. E se eu disser que, na verdade, você não está pronta para saber o que realmente aconteceu com seu pai? Foi quando o chão pareceu desaparecer e a verdade que poderia levá-la a um novo caminho começou a se formar. Um novo caminho repleto de surpresas tiradas do fundo de um pesadelo. O caos continuou, mas a centrípeta sensação de que a vida de Marta nunca mais seria a mesma estava nascendo, e a dúvida pairava no ar. Quem realmente era ela e o que a esperava nas sombras do passado? Marta sentiu o coração disparar enquanto a verdade pesava sobre ela. Os olhos de ela estavam cheios de uma intensidade que congelava o sangue nas veias. O caos ao redor se intensificava, mas todas as atenções estavam agora voltadas para a mulher que, de algum modo, reunia todos os fios daquela história sombria. Você está prestes a descobrir algo que mudará tudo, Marta. E você não está pronta. Para ouvir, ela sussurrou, como se estivesse jogando um feitiço sombrio. A tensão pulsava no ar. Lucas, ainda segurando Marta, olhava fixamente para ela. O que você sabe, ela? O que mais você está escondendo? Sua voz tremia, mas havia uma mistura de brio e raiva. Os policiais estavam em alerta, mirando as armas na figura, que agora parecia um espectro do passado de Marta. Tomás aproveitou o momento de distração. Ele fez um movimento brusco. Saia do caminho, ela! Você não sabe com quem está lidando! O homem agarrou o braço dela e a puxou para trás. Mas o dano já estava feito. O pânico estava estampado nos rostos das pessoas ao redor. Uma explosão de emoções, como um quadro bagunçado.
Marta sentiu uma onda de calafrios. Então meu pai ainda está vivo? Ele está ligado a tudo isso? A cada frase, mais perguntas surgiam. O ar estava denso com segredos e mentiras que agora começavam a se revelar. Mas a verdade era um labirinto sem fim, repleto de armadilhas. Sim, ele está! Tomás respondeu, os olhos fixos em Marta. E ele preparou tudo. A organização criminosa, as mentiras, sua vida, tudo foi orquestrado por ele. Ela hesitou, absorvendo a informação devastadora. O que mais que não sabia sobre a própria vida? O que mais poderia ter sido manipulado? Enquanto pensava, um grito de alerta ressoou. Estamos cercados! Todos vocês! Mãos para cima! Os policiais, em movimento frenético, estavam prontos para agir. O caos tomava conta novamente. Marta agarrou a mão de Lucas, como se um toque pudesse ancorá-la à realidade. Precisamos sair daqui, agora! Ela gritou, o medo a invadindo. Nesse momento, uma nova explosão ecoou. Desta vez mais próxima. A fumaça entrou pela sala e os rostos das pessoas se tornaram expressões de horror. O desastre que havia começado como uma busca por ajuda agora se transformava em um campo de batalha. Vamos, agora! Lucas ordenou, puxando Marta para fora. A adrenalina corria e enquanto a confusão aumentava. Ela sentiu a coragem se acender dentro de si. Eu não vou deixar meus filhos para trás, gritou, mais determinada do que nunca. Tomás parecia hesitar, jogado entre dois mundos, o passado que os atormentava e o futuro que estava ameaçado. Mas antes que pudessem avançar, ela se lançou à frente. Ainda existem segredos que não foram revelados, Marta. Você não pode fugir deles. As palavras vibraram no ar, enquanto o pânico aumentava ao redor. A tensão estava no seu pico. Se eu sou a chave, então me diga como abrir a porta para esse mundo. Marta gritou, sua voz cortante como vidro. Ela estava pronta para enfrentar tudo. E no fundo de seu ser, a pergunta girava. O que mais estava envolvido e quais verdades poderiam ser mais devastadoras? E enquanto ela recuava, algo brilhou entre os destroços. Era uma foto caída, com uma imagem que parecia antiga. Marta se abaixou, a mão tremendo, e a levantou. Quando ela viu o rosto familiar, um calafrio percorreu sua espinha. É você, pai? A voz dela falhou. O homem na imagem. Era alguém que ela conhecia, mas nunca havia amado. A noite, com toda a sua fúria, se tornara um livro de memórias que ela nunca quis abrir. Mas agora, a verdade estava agachada diante dela e o peso de cada revelação enchia o ar. Naquele instante, o chamado da vida se tornou real. Havia dor, medo e esperança entrelaçados, e enquanto tudo ao redor cambaleava, ela percebeu que a única saída era enfrentar o passado e a nova identidade que herdara. Eles precisavam de um novo começo. Mas o que o futuro reservaria para eles? Estamos juntos nisso, Marta! Juntos! Lucas afirmou, segurando sua mão com força. E embora as sombras dançassem em torno deles, havia uma luz tênue surgindo ao fundo. Um sinal de que a jornada ainda não terminara. Mas como todas as boas histórias, a batalha deles estava apenas começando. E quando a fumaça começou a se dissipar, um eco de novos desafios surgia. Uma nova aventura na escuridão.
Se você quer acompanhar tudo isso e não perder os próximos capítulos dessa história e tantas outras incríveis, você precisa se inscrever agora. O botão está bem aqui embaixo. Não espere nem mais um segundo. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e manter esse canal vivo. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações, teorias e o que você achou desse desfecho. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa jornada. Vamos juntos moldar a história!